Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação com temas relacionados às práticas da Educação Física, que a gente veio observando durante todo o ano, não é verdade? Vários temas, várias possibilidades de práticas corporais que a Educação Física ela vem nos proporcionando. E aí, na nossa aula de hoje, nós vamos estar falando em relação à quarta unidade, onde a gente está falando sobre jogos, brinquedos e brincadeiras. Nós já vimos os tipos de jogos, nós já vimos o que é jogo, o que é brinquedo e o que é brincadeira. Lembrando que nas aulas anteriores a gente viu como as crianças no mundo elas brincam, como são as brincadeiras que elas realizam. E aí hoje a gente vai fazer uma aula bastante legal, onde a gente vai observar possibilidades de brincadeiras das regiões do Brasil. Isso mesmo, então a gente vai fazer um passeio por algumas regiões do Brasil e aí a gente vai observar algumas brincadeiras que as crianças brincam. Tá, professor, mas aquela brincadeira ela só acontece naquela região? Não. A gente pode observar também que essas brincadeiras elas podem ser realizadas em qualquer parte do Brasil, mas que muitas delas têm a sua essência naquela região. Mas aí a gente pode brincar de qualquer brincadeira que seja, mas aí a gente vai conhecer como são essas brincadeiras, tá certo? Algumas delas talvez vocês já conheçam, outras não, mas aí hoje a gente vai tentar entender um pouquinho sobre cada uma delas, ok? Então, para que a gente comece, a gente vai começar falando sobre a região norte, certo? Então, nessa região a gente vai falar de algumas brincadeiras, e a primeira dela é a amarelinha caracol. Vocês já podem estar observando aí no videozinho que eu coloquei do lado, né? As crianças elas vão fazendo a brincadeira com a amarelinha, só que com um pé só. E aí elas vão fazendo movimentos circulares em volta do caracol. Então, como é que esse jogo acontece? A brincadeira em si ela já inicia quando a gente desenha o próprio caracol no chão, porque a gente faz primeiro esse momento de desenhar ele, para a gente ver quantas casinhas a gente também vai querer dentro do nosso caracol, certo? E aí, em seguida, as crianças elas se posicionam em fila e cada um vai ter o seu momento de pular. Então, a primeira pessoa joga uma pedrinha no espaço marcado e segue com uma outra amarelinha, comum, que a gente já viu. E aí, elas vão pulando com o pé só e percorrer todas as casinhas, indo e depois voltando. E quando voltar, pegar a pedrinha de volta. Então, é uma brincadeira de amarelinha também, uma variação dela, mas é bastante comum entre os meninos aí da região norte. Tá certo? Uma outra brincadeira da região norte é a brincadeira de barra-manteiga, certo? Então, professor, é a mesma coisa de barra-bandeira? Não. É uma outra brincadeira, tá certo? Vocês já podem observar aí na imagem que eu coloquei para vocês, certo? Que tem aí a divisão de 3 espaços, certo? Onde a gente vai ter aí uma pessoa no meio e 2 grupos. E como é que acontece essa brincadeira? Vamos ver. Primeiro a gente vai desenhar 2 linhas paralelas no chão, tá certo? Como vocês podem ver no desenho, a gente tem 2 linhas, certo? E aí vai ter distância de 8 metros, certo? Então cada um deve ficar atrás da linha marcada, certo? E aí um dos participantes ele vai ser o que fica no meio, ok? Então a gente vai ter pessoas tanto de um lado quanto do outro e uma pessoa no meio. E aí essa pessoa ela vai bater na mão de cada um falando barra manteiga. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. 1, 2, 3. Ao terminar essa frase, ele bate mais forte na mão de um colega e esse colega ele tem que correr para o seu campo. Então ele tem que atravessar de um campo para o outro. Se caso esse colega ele for pego, então ele que vai ficar com o outro. E aí quem é que ganha essa brincadeira? A brincadeira ganha a equipe que ficar com o maior número de crianças no seu lado. Então, para que a gente observe, se você está tudo de um lado, todo mundo de um lado, e aí vocês conseguem passar na maior quantidade para o outro, então quem vai ganhar é a equipe que tiver mais pessoas, sem ser pega pela pessoa do meio, ok? Uma outra brincadeira também lá da região norte se chama tucuxi, certo? Essa brincadeira é uma brincadeira tradicional lá na Amazônia, utilizando a lenda do boto cor-de-rosa,
certo? Então, essa brincadeira foi criada para diversão das crianças num ambiente assim que tenha mais calor. Então a gente vai pensar aí no período do verão, certo? Então quando está mais quente, então as crianças podem brincar ou na piscina ou nos rios. E aí essa brincadeira ela acontece da seguinte forma: os participantes eles vão ser divididos em dois grupos. O grupo 1 serão os botos e o grupo 2 serão os pescadores. A brincadeira vai dar início com os botos boiando na piscina, na água, no que seja, certo? Eles mergulham e boiam. E o objetivo dos pescadores é tentar pegar o macarrão, certo? Aqueles macarrão que a gente utiliza na piscina para a gente ficar boiando, e tentar acertar os botos, tá certo? Então, os botos que forem sendo atingidos pelos pescadores, eles vão saindo da piscina. E aí, vocês vão observando que a gente pode inverter os papéis. Depois, quem foi pescador pode ser boto e assim sucessivamente. E aí vocês observam como está na imagem. Tem um grupo dentro da piscina e tem os outros que estão com o macarrão para tentar lançar nos colegas que são os botos, tá certo? E aí a gente pode colocar algumas regras, assim, ó, não pode mandar forte para não machucar, tá certo? E aí a gente só pode também estabelecer que só pode ser uma tentativa por pessoa. Aí se você também não conseguiu acertar, aí você perdeu a vez. E por aí vai. Então são formas de a gente recriar brincadeiras de outras regiões, ok? Então, para vocês observarem que são brincadeiras aí típicas desse grupo, tá certo? E aí a gente também pode realizar na nossa casa, pode realizar com os nossos amigos. Por exemplo, a brincadeira da piscina a gente pode fazer quando a gente vai para a piscina com alguém, entre outras coisas. Pronto. Saindo das brincadeiras do norte, nós passamos para as brincadeiras da região nordeste. E aí eu já coloco a primeira brincadeira, que é a brincadeira de boca de forno. E aí, nessa brincadeira a gente divide da seguinte forma: tem um grupo de crianças e a gente escolhe um para ser o comandante. Então, tudo que o comandante falar, as crianças vão repetindo. E no final, elas vão ter que fazer o que ele pediu, tipo pagar uma prenda, certo? Então a brincadeira começa assim: boca de forno, forno. Tirando bolo, bolo. Jacarandá, dá. Se o rei mandar, for. E se não for, apanha no bumbum da aranha. E aí, quando as crianças falam essa última frase, o comandante diz: seu rei mandou dizer que todo mundo fosse pegar uma pedrinha. Então todo mundo sai correndo, cada um traz uma pedrinha para o comandante. E aí, se todo mundo cumpriu a função, a gente passa para um outro desafio. Aquele que não conseguir, claro que não vai apanhar, certo? A gente vai fazer o quê? A gente pode pedir para ele pagar uma prenda, certo? Aí, imite uma galinha, ou imite um pássaro, qualquer coisa, certo? De 3 pulinhos, ou de 3 giros. E aí a gente pode pensar outras possibilidades, mas é um jogo aí bastante legal, certo? Outro jogo também é o jogo de 7 pecados, é um jogo também muito desenvolvido aqui na região Nordeste, certo? E como é que é esse jogo? Nesse jogo a gente vai dividir também as crianças no grande grupo e a gente escolhe uma pessoa. E essa pessoa ela vai ficar com uma bola e ela vai ser responsável de mandar a bola, certo? Para o ar, de costas, e chamar o nome de uma outra criança que está lá no grupo. E aí essa criança ela tem que correr e pegar a bola, certo? E aí, quando ela pega a bola, ela pede para todo mundo parar, e quando todo mundo para, ela conta 7 passos até a pessoa mais próxima. E quando ela chega perto da pessoa mais próxima, ela joga a bola na pessoa. Então, se a bola bater na pessoa, então a pessoa já tem um pecado. E aí a gente vai contando quantas boladas a gente vai levando, que são os pecados, e aí aquele que completar 7, ele sai da brincadeira, tá certo? Então, para vocês observarem, que na verdade, quando a gente vai pensar no jogo em si, demora tanto que às vezes as pessoas elas nem conseguem sair da brincadeira, a gente já parte para outra brincadeira, certo? Mas aí também é uma brincadeira bastante legal e a gente já está utilizando aí o elemento bola, tá bom? Um outro jogo também que é realizado com as crianças é a brincadeira do trem maluco, certo? E aí o trem maluco é uma brincadeira que as crianças em Pernambuco, elas praticam, e ela pode ser em dupla e no ritmo de parlenda, cantando uma musiquinha, ou cantando um poema, uma coisa ou outra.
E aí, cada verso, as mãos vão se alternando. Uma mão vai para baixo, outra mão vai para cima, e aí a gente pode estender a mão para frente, a mão para trás, e aí também tem aquela questão, a gente pode ir batendo palma, então é uma brincadeira que a gente também está utilizando a questão do ritmo, da musicalidade, certo? Os movimentos que podem estar relacionados com a dança, certo? E aí vocês podem observar aí na imagem, a brincadeira aí do trem maluco. Então são 3 possibilidades de brincadeiras aqui da região Nordeste. Claro, existem inúmeras brincadeiras, mas aí eu trouxe só algumas para a gente estar ilustrando, tá bom? Saindo da região Nordeste, a gente vai para a região Centro-Oeste, certo? E aí na região Centro-Oeste, eu já trouxe outras brincadeiras para vocês. A primeira brincadeira da região Centro-Oeste é o pula-carniça, certo? E como é essa brincadeira? Como vocês podem observar aí na imagem que eu coloquei, sempre vai ter algumas crianças agachadas, certo? E as outras têm que pular por cima dessas crianças. Então, os participantes, eles devem formar uma fila e pular sobre as costas um dos outros. Enquanto a pessoa que é a carniça, a pessoa deve ficar parada e curvada com as mãos nos joelhos, para que os outros possam pular. E essa ação vai se repetindo inúmeras vezes, e muita gente diz que a brincadeira é mais fácil do que pular corda. Como é que acontece também essa brincadeira? Por exemplo, tem o primeiro que vai começar pulando os colegas. Quando ele chegar lá na frente, ele também vai agachar para que os outros venham de trás para frente, pulando em cima dele. Então, observe mais uma vez a imagem e vocês conseguem ver como realmente se realiza essa brincadeira. Outra brincadeira também legal, é uma brincadeira que acontece lá na região Centro-Oeste, mas como eu falei, ela também acontece aqui no Nordeste, na região Sul, na região Sudeste, que é a brincadeira do carrinho de rolimã, tá certo? Em alguns lugares, dependendo da situação, eles chamam também de patinete. E aí basta construir só um carrinho com madeira, certo? E rodinhas utilizando o serrote, martelo e pregos. Claro que para construir esse brinquedo a gente precisa da ajuda dos adultos, certo? Porque são materiais pontiagudos e a gente pode acabar se machucando. E depois de pronto, a diversão justamente é descer as ladeiras com o carrinho, então para pegar o embalo na descida. E aí a gente indica sempre que quando for brincar com esse tipo de brinquedo, utilizar cotoveleira, joelheira, capacete, certo? Por conta da velocidade a gente pode cair dele, ok? Mas é um brinquedo também que a gente pode brincar nas calçadas, a gente pode brincar na rua, certo? Dependendo da situação, a gente pode brincar também em casa, certo? Mas é um brinquedo bastante legal. Um outro jogo é também o coelhinho sai da toca. E essa brincadeira a gente pode estar utilizando aí, como a gente pode ver na imagem, com bambolês, certo? Ah, mas eu não tenho bambolê. A gente pode fazer o quê? Pode fazer com giz, certo? Pegar o giz e a gente fazer um círculo no chão, demarcando as tocas do coelho. E aí, como é que essa brincadeira acontece? As crianças, elas devem ser divididas em grupos de 3, sendo que 2 vão ficar de mãos dadas, levando em consideração também, se não tiver o bambolê e o giz, a gente pode fazer com as crianças com as mãos pegadas, tá certo? Para formar as tocas. Continuando. Enquanto a terceira criança, ela fica lá no meio, junto com as outras. Quando uma pessoa responsável fala assim, coelhinho na toca, então todo mundo que tá fora da casinha tem que procurar uma casinha para se esconder. E aí sempre vai ter uma casinha a menos, tá certo? Para dar aquela situação aí de que sempre vai ter que ficar alguém fora, ok? Mas aí, aos poucos, a gente pode ir diminuindo as casinhas, as tocas, então a gente diminuiu mais. Então teve mais coelhos do que toca, então a gente faz de novo. Coelho fora da toca, aí eles saem, vão para o meio. Aí a gente depois, coelho na toca, aí volta todo mundo para procurar uma casinha para se esconder. E lembrando que cada coelhinho ficaria em uma única casinha, tá certo? Saindo da região Centro-Oeste, a gente parte para a região Sudeste, com algumas brincadeiras também bastante legais. E aí eu trouxe a primeira brincadeira, a brincadeira de rouba-bandeira. Dependendo da região, ela também pode ser chamada de barra-bandeira, tá certo? É uma brincadeira infantil que a gente divide os 2 grupos de pessoas, certo? E cada grupo ele tenta proteger a sua bandeira, impedindo que o outro grupo pegue, certo? Só que aí essas bandeiras vão ficar no fundo das quadras de cada equipe adversária, e os outros participantes vão tentar roubar essas bandeiras.
sem ser pego pela equipe adversária. Quem for pego vai sendo congelado, tá certo? Aí não pode se mexer até que alguém descongele. Mas aí a brincadeira, ela acaba quando uma equipe consegue pegar a bandeira do outro, certo? Aí vocês podem observar também na imagem que eu coloquei, a gente tem aí o grupo vermelho e o grupo azul, certo? E aí, pela imagem, quem ganhou foi o grupo vermelho, porque conseguiu pegar a bandeirinha da equipe adversária, ok? Uma outra brincadeira também é a brincadeira de cabra cega, tá certo? Dependendo do lugar, ela também pode ser chamada de cobra cega e por aí vai. E aí essa brincadeira, o objetivo dela é pegar uma das pessoas que está participando e deixar elas vendadas, certo? Daí vem o nome cabra cega. E o jogador que for pego, ele vai se tornar o próximo a ser vendado e assim por diante. Quem for sendo pego vai se tornando a cabra cega. E aí, antes da gente colocar a pessoa que está vendada para ela ir pegar as pessoas, a gente também faz alguns giros com ela para deixar também a pessoa tonta, certo? Para poder se situar na qual direção que vai, ok? Então aí é também uma das graças da brincadeira, tá certo? E aí a gente parte para a região sudeste, certo? Aí eu já trouxe na região sudeste a brincadeira de escravos de Jó, tá certo? Uma brincadeira que pode ser realizada com material e sem material, certo? Ela vai ser sempre acompanhada pela música. E aí eu trouxe as duas possibilidades. A primeira, onde as crianças estão aí fazendo como uma forma de jogo da velha. E a segunda embaixo, onde tem um grande grupo e todo mundo está com um copo. E aí a gente vai fazendo a sincronia com o movimento dos braços. E sempre seguindo a música que eu coloquei aí para vocês. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. E aí a gente vai fazendo sempre essa repetição para tentar chegar num movimento de sincronia entre todos. Dentro da região sul, a gente tem outras brincadeiras também, que podem ser brincadeiras que são praticadas também no Nordeste e por aí vai. E aí eu coloquei a brincadeira da corrida de saco, é uma brincadeira aí popular que todo mundo conhece e ela está presente principalmente nas brincadeiras juninas, ok? E essa brincadeira acontece da seguinte forma: é uma corrida onde as pessoas elas vão estar numa linha de partida, só que no lugar de elas correrem livre, elas vão ter que correr dentro de um saco e elas vão correndo pulando até chegar no outro ponto. E aí ganha a brincadeira quem cruzar a linha de chegada primeiro, certo? Também sem cair do saco. Então tem que ter uma questão aí também de equilíbrio, ok? Outra brincadeira também é uma brincadeira desportiva, tá certo? Uma brincadeira que está relacionada com o esporte, é a brincadeira do espirobol. Essa brincadeira é nada mais, nada menos do que uma bola pendurada sobre um ferro e as crianças elas têm que bater a bola e ela vai andando em círculos, como vocês podem observar na imagem. As crianças elas socam a bola e ela gira em torno desse ferro que está no meio, tá certo? Essa brincadeira ela pode ser realizada em duplas, em trios ou até grupos também, dependendo da forma como vai acontecer o jogo. E aí a gente pode colocar algumas opções de regras, tipo a gente só pode bater na bola com a mão aberta ou com a mão fechada, certo? A gente não pode tentar acertar o companheiro adversário com a bola, então a gente vai recriando a possibilidade de brincadeiras, ok? E outra brincadeira também é a brincadeira de pular elástico, certo? No mínimo, essa brincadeira para acontecer, ela tem que ter 3 pessoas. Porém, se tiver 2 pessoas, ela também acontece, desde que a gente tenha um poste ou a gente tenha uma árvore que a gente possa colocar o elástico para outra pessoa segurar. E aí essas 2 crianças, elas ficam uma distante da outra, certo? Esticando o elástico para que ele fique em formato retangular, enquanto a outra fica pulando sobre ele, tentando não errar de acordo com a brincadeira. Então são diversas brincadeiras dentro da brincadeira do elástico, ok? E aí a gente chega no nosso desafio da semana, certo? E qual seria o desafio da semana? É a gente reunir os nossos primos, os nossos colegas ou os nossos irmãos e realizar pelo menos uma dessas brincadeiras que a gente viu das regiões do Brasil. Então pode ser a brincadeira do elástico, pode ser a brincadeira de barra-manteiga,
barra-bandeira, pode ser a brincadeira da cabra cega. Vocês aí que vão pensar nessa possibilidade e criar esse espaço de diversão entre os seus colegas, entre os seus familiares, ok? E como frase da semana eu sempre coloco que imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Então, cada dia a gente tem a possibilidade de imaginar uma história nova para a nossa vida. Então, vamos sempre pensar nessa possibilidade, que eu posso sempre estar recriando possibilidades para a minha vida e eu também tenho que sempre acreditar naquilo que eu penso e que eu imagino, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Participem do desafio da semana, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima.